A criação dos anjos. A Bíblia é muito breve ao falar da criação dos anjos. O exorcista José Antônio Forteia, em seu livro História do Mundo dos Anjos, fez uma suposição de forma teológica narrativa bastante razoável. Uma angiologia expressada de forma literária, surpreendentemente lúdica. Não é uma afirmação como aconteceram as coisas, apenas uma suposição de como pode ter sido. Uma forma entre as muitas possíveis de preencher os vazios sobre o tema nas Escrituras. Mas só Deus conhece a forma em que tudo realmente aconteceu. Viaje comigo através desta história. Nossa história teve lugar antes do tempo, como tudo começou. No princípio estava o ser infinito, a Trindade sublime. Imaginem Deus como sendo uma imensa esfera de luz branquíssima, uma esfera de luz de proporções infinitas. Essa esfera de luz estava no meio do nada, uma esfera resplandecente em meio à escuridão mais absoluta, a escuridão perfeita. No princípio existia apenas essa esfera. Ninguém a contemplava, ninguém podia vê-la, porque não havia ninguém. Essa esfera de vida trina era luz, e era grande como milhares de oceanos de luz. Era colossal como milhares de universos, porque nele reinava a perfeição, como pode se expressar na geometria. Mas ao mesmo tempo era limitado como o mar. O mar é estável, mas tem movimento em si mesmo, cheio de vida. Assim Deus se mostrava. O que nós víamos era como uma esfera infinita cheia de mares de vida. Dessa forma percebíamos através dos raios que atravessavam os véus dele. Para que compreendam melhor o que contemplávamos, a cena mais próxima é a imagem do Sol, cuja luz surge arrasadora e límpida através das nuvens de uma tormenta que se abre. A Trindade da vida gritava alto em seu interior. Fluía no seio dessa esfera. De repente aconteceu algo. Essa era a primeira vez que alguma coisa acontecia fora da esfera. Não pode ser dito que isso ocorreu há milhões e milhões de séculos atrás, porque de fato não havia tempo. Mas entre aquele antes e depois houve 1000 eternidades, e depois eternidade após eternidade. Antes do primeiro agora, houve uma incontável série de séculos sem tempo. E foi assim no momento previsto, no exato instante, antes do qual não houve instante, que uma voz poderosa ressoou no interior da esfera e disse: faça-se. E da esfera surgiu uma luz. Aquele ato se assemelha de longe a uma flor que estende suas pétalas brancas. Esse instante era semelhante àquele quando de uma coroa surgem para fora suas pétalas. Aquilo parecia como uma explosão de luz em câmera lenta. Se nos aproximássemos dessa luz, veríamos que cada feixe estava formado por milhões e milhões de seres angélicos. Cada natureza angélica era como uma pequena estrela. Havia estrelas de todos os tamanhos. Cada ser angélico resplandecia com seu próprio tom de luz. Cada um emitia uma música em particular. Se for possível usar esta expressão, cada um mostrava um rosto espantado, felizmente perplexo, ante o espetáculo do ato criador. Os anjos mais grandiosos se encontravam suspensos, como que tocando a esfera. Cada anjo superior tinha ao redor de si outros que eram menores que ele, como planetas que rodeiam um astro. Por sua vez, cada um desses satélites tinha outros espíritos angélicos, que eram como satélites dos planetas. Dessa forma, podíamos ver que havia centenas de hierarquias angélicas. Cada anjo dependia de outro anjo superior. Os anjos superiores, menores e intermediários, formavam incontáveis níveis, complexas rotações, inumeráveis hierarquias, complicadas séries de níveis e escalões, como se tratasse de um infinito estudo de animais. Aqui compararemos a visão desse ato criador. Era como se a grande esfera estivesse rodeada por serrações.
Essas névoas eram como via-lácteas. Cada uma delas estava formada por milhões de milhares de seres angélicos. Toda a esfera estava coberta dessas nebulosidades. Algumas partes da superfície da esfera estavam mais densamente cobertas. Em outras, essas nuvens pareciam como se desfiassem em direção para fora. Continuavam surgindo mais e mais destas nebulosas desde o interior da esfera. Era como se do interior do ser infinito fluíssem grandiosos rios de luz. Universos e mais universos de anjos saíam da esfera incomparável. Aqueles rios pareciam não se esgotar. Alguns deles surgiam com força em direção para fora. Se dobravam como atraídos pela força de atração da esfera da qual surgiam, e retornavam a ela, percorrendo a superfície interminável dela. Outros rios saíam expelidos com força e se adentravam no inferior, formando assim espirais que, por sua vez, se misturavam com outras espirais angélicas, combinando-se em incríveis feixes de luz que se redemoinhavam, girando ao redor de si próprios, formando centros e mais centros angélicos. Como um órgão catedralístico no qual se pressionam com as mãos 10 notas de uma vez, com todos os seus registros numa magnífica harmonia, com todos os seus tubos em força total, e que após alcançar o clímax, o som se difunde espalhando-se nas abóbadas. Assim também os rios de luz que surgiam da esfera foram se enfraquecendo. Esse eco sinfônico foi se desvanecendo, até que o último braço de luz se descolou do oceano de luz da esfera. A criação dos anjos havia terminado. O último anjo tinha sido criado. O número dos anjos era incalculável, mas houve um último anjo aparecer. Dizer que eram trilhões de trilhões era pouco. Deus foi extraordinariamente generoso na criação. Se contentava que fossem muitos os que poderiam existir. Deus quis comunicar de forma esplêndida a alegria de ser. Ao serem criados aqueles anjos, simplesmente recebiam o nome de glórias, porque eles eram a glória do seu Criador. Todos os espíritos foram surpreendidos. Tinham sido lançados à existência. Haviam passado do nada a existir repentinamente. Era como se milhões de seres tivessem acabado de despertar, mas não estavam sonolentos. Ao contrário, mostravam-se cheios de vida. A fumaça fervescia de vigor ao redor da esfera de vida. A vida se agitava neles pela felicidade de existir. Os espíritos se olhavam a si próprios, se conheciam e se olhavam entre si surpreendidos. Como as glórias se encontravam girando ao redor de glórias maiores, admiravam o grande anjo ao redor do qual cada espírito se movimentava. Avistavam a magnitude dos gigantescos astros angélicos. Embora olhassem de longe, se achavam surpreendidos de que pudesse haver glórias tão descomunalmente grandes. No centro de tudo, o divino oceano infinito de luz do qual tinham saído. Era como estar junto às margens de um grande mar. Poderíamos dizer que estavam suspensos, flutuando no ar, levitando sobre um oceano. Mas nesse caso não fazia sentido afirmar que se estava em cima ou no flanco daquele mar. Não havia acima nem embaixo num universo sem referências especiais. Unicamente aquele grande centro. Um grande centro que era essa esfera que parecia limitada. As glórias contemplavam a grande esfera. Sabiam que era uma forma esférica. Era tão grande que eles a contemplavam como um oceano, cujos limites escapavam à visão deles. Esse oceano divino estava em silêncio. Todos admirados o contemplavam. Constituía em si mesmo um espetáculo, porque essa luz era amor, sabedoria, beleza, perfeição, equilíbrio, plenitude. De repente, a esfera falou. Era a primeira vez que ressoava sua voz fora do seu seio. A voz dele resultou o fato mais impressionante que se poderia imaginar.
a voz de Deus se dirigindo a milhões e milhões de espíritos angélicos. Todos escutaram uma voz potente, grave, cheia de poder. Tratava-se de uma voz que podia dobrar ferro, partir os cedros. Ainda não existia o ferro, ainda não tinham crescido os cedros. Mas se tivesse sido criado o mundo, os pilares da terra não teriam resistido ao poder da primeira sílaba da primeira palavra. Diante da aparição da voz, todos os anjos recuaram, como aquele que é investido pelo vento. Não se faz justiça ao dizer que era uma voz maravilhosa. Sua voz estava dotada da maior intensidade que se poderia imaginar. Por sua vez, suas palavras transmitiam ternura e carinho. Eram as palavras de um pai. Nelas não havia nada de ameaçador, mas sem ser ameaçadora, sua voz era tal que deixava claro que não admitia réplica. Deus se dirigiu a nós, explicou-nos quem Ele era, expôs-nos quem éramos nós, o objetivo de nos ter criado, o que esperava de nós, aquilo que devíamos e não devíamos fazer. Deus fez as vezes de um professor, e nós lhe escutamos boquiabertos. A voz dele nos manifestava quais eram os abismos do ser, os caminhos do bem e do mal, a estrutura lógica do que tinha criado e do que poderia criar. Suas palavras eram ciência pura sem erros, mas não falava o tempo todo. Em seu discurso, na sua explicação do ser e do não ser, na sua explicação de tudo, havia como que em uma sinfonia momentos de silêncio. E nos perguntava. Nós lhe respondíamos. Lhe perguntávamos individual e coletivamente. Conversávamos com ele como os filhos com seu pai. Verdadeiramente era um pai. Éramos como pintinhos ao redor de uma galinha. Poderíamos nos sentir quentinhos sobre as asas dele. Sentíamos-nos protegidos. Não tínhamos corpo, mas mesmo assim sentíamos o calor da sua presença. A imagem dos pintinhos aconchegados no seio da mãe descreve muito bem aquele tempo feliz. Não era somente o fato de estar sobre suas asas, era estar em seu seio como pintinhos completamente envolvidos no leito de plumas. De que poderíamos nos sentir protegidos? Como poderíamos conhecer a sensação de temor? Sentíamos-nos seguros perante o vazio do nada, diante da insegurança de não saber. Ele nos dava certeza perante a dúvida. Ele nos oferecia o firme fundamento de saber a nossa própria procedência. Quem nós éramos, a nossa direção e qual era o sentido de tudo. Sem ele, teríamos sido como náufragos no meio do vazio. Sem ele, teríamos nos sentido abandonados no meio dessas solidões. Olhando para trás, ali estavam essas solidões vazias e escuras. Quase dava medo olhar em direção ao não ser de onde tínhamos saído, de onde poderíamos perfeitamente nunca ter saído. Teria bastado uma palavra sua para tirar-nos do nada. Mas com ele não temíamos ao nada. Ele preenchia tudo. O mestre continuava a responder paciente e amorosamente aos seus filhos. Conseguia responder a milhões de seres ao mesmo tempo. Éramos tantos, e mesmo assim cada um escutava distintamente a sua voz. Nós, as glórias, conseguíamos escutar as palavras de muitos anjos se dirigindo a Deus, e simultaneamente podíamos lhe fazer perguntas. Nós conseguíamos entender no meio daquelas muitas vozes. Cada um podia perceber mais ou menos desses diálogos segundo o poder da sua inteligência. No meio daquela sinfonia, formulávamos em coro uma questão a Deus. Mas no meio daquele coral, um pequeno espírito conseguia lhe fazer uma pequena pergunta. Havia conversas coletivas. Aconteciam conversas individuais. Outras conversas eram particulares e pessoais, devido ao que era o desejo de algumas glórias. E não fazíamos apenas perguntas. Também lhe dávamos graças. Graças por tudo. Também conseguíamos nos comunicar entre nós mesmos.
Os anjos mais inteligentes compreendiam melhor o que a esfera dizia e depois explicavam a nós, anjos intermediários. Por sua vez, nós explicávamos detalhes aos anjos inferiores. Havia milhares de escalas naquela hierarquia celeste. Todos entendiam o discurso de Deus, mas os anjos superiores nos faziam ver que só tínhamos captado apenas uma pequena parte da profundidade do discurso dele. Nós mesmos nos instruíamos, e em conjunto aprofundávamos o conhecimento com os nossos intelectos, neste oceano infinito de luz que tínhamos na nossa frente. Cada vez mais percebíamos com clareza quem era o Criador, a fonte, o sol de santidade. Quase sem nos darmos conta, levantávamos construções intelectuais. Éramos seres intelectuais e desfrutávamos mergulhando nossas mentes nessa esfera sem fim. Podíamos mergulhar nele apenas com a nossa inteligência, apenas com o nosso conhecimento. Podemos dizer que ele estava ali e nós aqui. A incrível fronteira da transcendência era impenetrável. A impenetrabilidade de Deus, que não era percebida como um muro, mas como uma montanha, que para se chegar ao cume era preciso de séculos. Nesse sentido, a esfera estava tão perto e tão longe. A esfera parecia rodeada de um muro alto como uma montanha. Possivelmente, pelos séculos de ascender essas ladeiras, compreendêssemos que apenas havíamos começado a nossa viagem. Sim, a esfera apenas era o véu da magnitude. Ainda conscientes de nossa pequenez, quanto mais conhecíamos, mais queríamos conhecer. Com a nossa inteligência, conseguimos percorrer esse objeto de nosso conhecimento. Éramos como exploradores daquilo que tínhamos à nossa frente. Nossas construções lógicas, metafísicas, teológicas a respeito da divindade nos deixavam pasmos. Ficávamos cada vez mais admirados do ser infinito. Alguns de nós, aflitos diante de tanta beleza, começaram a se organizar para juntos adorá-lo. Assim começou a liturgia celeste, como resposta a tamanho espetáculo da divindade.